Oi, gente, boa noite. Hoje, dia 6 de fevereiro de 2020 e eu estou aqui mais uma vez com vocês. Vou esperar o pessoal entrar aqui, né? Esperar as pessoas chegarem e já começaram a chegar. Todas as pessoas que toda vez que eu vou falar sobre algum alimento derivado da soja, fica com aquela polêmica, me questionando, ficam preocupados, né? Então, por isso que eu resolvi fazer essa live hoje. Acertar aqui a câmera melhor para vocês, tá? Então, boa noite para todos vocês que estão aí, começando a entrar nessa live de hoje, que é sobre a grande polêmica, que é soja e seus derivados, mitos e verdades sobre a soja, né? Sempre tem essa polêmica em cima disso, né? A gente tem muitos estudos falando uma coisa, outro falando completamente o contrário, enfim. E qual que é a minha prática clínica? O que dizem os últimos estudos a respeito da soja e seus derivados, né? Será que realmente procede todo o medo que as pessoas têm de consumirem soja, de darem sojas para os seus filhos, de consumir homem, consumir soja, a doutora pode? Então, boa noite a todos vocês. Oi, gente, S2 Carininha, né? Boa noite. Boa noite, Tanarcio. Boa noite a todos os veganos e vegetarianos também, que devem estar aí vendo essa live, porque também sempre tem interesse de saber sobre proteínas vegetais. Boa noite, pessoal que também está pretendendo a se tornar um vegano, vegetariano, pessoas que têm interesse mais em consumir mais a proteína de soja, embora não sejam veganos nem vegetarianos, mas enfim, toda a polêmica sobre a soja com relação à questão do câncer de mama. Então, sobre tudo isso nós vamos falar de tudo um pouco aqui, né? Nós temos uma hora aí para poder estar conversando e respondendo as perguntas que vocês me encaminharem aqui na live, tá bom? Eu vou falar sobre o que são as perguntas mais comuns, né? As dúvidas mais comuns, mas se vocês tiverem outras, podem me encaminhar. Oi, Cláudia, tudo bem? Oi, Mangeli Farias, né? Mangeli Farias, tudo bem? Elisângela, Débora. Oi, gente, tô muito contente com a receptividade que todos vocês estão me dando com relação a todos os posts que eu faço, as receitas, os stories, né? Muito bacana isso. O meu trabalho realmente tem essa intenção, né, de poder compartilhar cada vez mais todos esses conhecimentos com vocês. E então eu fico muito contente, né? Muitas pessoas aí tendo resultados bacana, mesmo sem vir ao consultório. Então essa realmente a minha proposta, o meu objetivo de estar fazendo todo esse trabalho nas redes sociais. Para quem não me conhece, eu sou Roseli Rossi, nutricionista, especialista em nutrição clínica funcional e fitoterapia, e atendo todos os dias aqui na Clínica Equilíbrio Nutricional. Por isso que o cenário é sempre o mesmo, né, gente? Toda semana eu tô aqui sentada, na verdade eu fico muito mais tempo aqui, né? Opa! Muito mais tempo aqui do que na minha casa, né? Rossi Marcelos Nutri. Oi, Rose, oi, pessoal. Fernanda, oi. Então vamos lá, doutora Marijanelli Lima 2. Doutora Roseli, por gentileza, me diga se realmente a soja faz mal para as mulheres. Comprei suplemento vegano que continha soja. Contém soja, sou inteiramente intolerante a leite. Meu vizinho disse que faz mal, verdade? Vamos lá, já vou responder já essa pergunta sua. Bom, em primeiro lugar, que a soja é uma leguminosa, ela pertence ao grupo dos grãos, das leguminosas, assim como o feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, ela faz parte desse grupo. A soja, ela tem muita quantidade, inclusive por fazer parte desse grupo, de proteínas, então é um alimento muito proteico. E por isso muito querido dos vegetarianos e veganos, né? Então ela tem uma concentração de proteínas de alto valor biológico, a soja. Tem carboidratos também, tem gorduras monoinsaturadas e tem muita fibra.
Então é um alimento muito completo no sentido de ter quantidades boas de macronutrientes. E até tem mais quantidade de proteína do que de carboidrato. Ela é mais proteica, ela tem 38 gramas em média de proteínas em 100 gramas e tem 19 gramas de carboidratos em média em cada 100 gramas. Então vocês vejam que ela é mais proteica. Só que fora isso, ela também tem algumas coisas a mais que dão para ela uma condição nutricional também boa, muito boa, né? Então o que que ela tem a mais? Ela tem cálcio, ela tem ferro, ela tem magnésio, ela tem fósforo, então tem cobre, tem complexo B, então ela tem muitas vitaminas e minerais que também são importantes dentro de um alimento saudável, né? Numa composição de alimento saudável. Fora isso, ela tem as isoflavonas. O que são isoflavonas? Isoflavonas são substâncias muito parecidas com o hormônio feminino, que é o estrógeno. Então, a forma molecular bioquímica dela, ela é muito parecida, é similar ao estrógeno, que é um hormônio feminino. Por isso que a gente fala que a isoflavona da soja é um fitoestrógeno. Então, ela é um estrógeno, mas proveniente de um vegetal, que é a soja. Por isso, fitoestrógeno, certo? Então, além disso, ela tem o beta-citosterol, que é a parte de uma gordura boa que existe dentro da soja, que a gente vai fazer aí a lecitina de soja, né, com essa gordura boa, e que também é muito utilizado para a gente poder baixar os níveis de colesterol, principalmente o LDL, é muito dado para quem tem triglicérides alto, para quem tem colesterol alto, a lecitina de soja que é usada também para isso. Então a gordura boa da soja, a gente consegue também fazer esse tipo de produto. Então veja que ela é muito rica, né, a nível nutricional. Lógico que também a soja, gente, tem a parte que não é tão bacana, que ela tem alguns fatores antinutricionais, que a gente chama, que são os ácidos fíticos. Mas isso não está presente só na soja, isso está presente também em qualquer outra leguminosa, que está presente nos feijões, né, nas ervilhas, no grão de bico. Por isso que a gente fala, ó, deixa de molho, né, joga fora a água, cozinha bem. Quando a gente faz todo esse pré-preparo, a gente abaixa esse ácido fítico, daí a gente consegue reduzir, não exterminar, esse ácido fítico, que é a substância antinutricional, que vai inibir, né, um pouco ali, reduz a absorção do cálcio, do ferro, do magnésio, né, principalmente. Zinco também. Então, quando eu faço o cozimento da soja, eu já consigo reduzir. E ela também tem um fator que ela inibe a produção de tripsina, que é uma enzima que digere a proteína ou as proteínas. Então também a gente não pode exagerar no consumo dela, porque senão eu também fico com problemas na digestão de proteínas. Então a gente tem esses dois problemas que estão dentro do conteúdo, que fazem parte da composição da soja. Além disso, como um terceiro problema, entre aspas, que eu vou explicar para vocês, ela também é rica em oxalatos. Então, para quem tem cálculo, que faz formação frequente de cálculos renais à base de oxalato de cálcio, também tem que ter cuidado com o uso da soja, porque ela também é rica em oxalatos, né? Então, esses são alguns dos fatores pertinentes também à soja, que a gente tem que tomar alguns cuidados, certo? Agora, a grande polêmica, tá? O grande problema maior que as pessoas sempre estão questionando e sempre estão com dúvidas é com respeito, gente, à bagunça. Será que essas isoflavonas presentes na soja faz tanta bagunça hormonal assim? Né? Será que realmente ele dá câncer de mama na mulher? Será que é exatamente eu comer mais soja que eu vou ter um risco maior de ter câncer, ou é eu comer carne vermelha? Por que as pessoas não se preocupam tanto de comer tanta carne vermelha como um alto risco de obter câncer, de qualquer tipo de câncer, ou de mama, ou de próstata, enfim, de útero, e tem tanto problema e tanto questionamento com relação à soja? A partir do momento de que os bois, a principal ração dos bois é a soja, né? Então, e outra, quando a gente vai, nós seres humanos, comermos soja, a gente come em pequenas quantidades, vou falar para vocês quais são as recomendações de uso seguro.
né? Agora, em contrapartida, um boi, ele come 15 quilos. Nós comemos quanto que a gente vai comer de soja ao dia? Né? Então, são 3 porções ao máximo, né? Não chega o que? A 300 gramas, 100 gramas, enfim, de soja, enquanto que um boi come muita quantidade. E além disso, a gente tem que contar que ele tem também, ele vai tá consumindo uma soja que também tem pesticidas, né? Que a gente também sabe que esses agrotóxicos, tudo vai ficar presente em grande quantidade na gordura desse boi. Então a gente também tem que fazer essas reflexões quando a gente tem tanto medo de comer soja. E não tem tanto medo de comer carne bovina, embutidos, linguiça, salsicha, né? Que também tem substâncias altamente cancerígenas e comprovadas. Então esse medo que eu não quero que vocês tenham com relação a um produto, desde que seja consumido com moderação, com equilíbrio, né? Até porque, gente, os maiores estudos que foram feitos de soja foram feitos com roedores. E nós temos uma mecânica, um metabolismo completamente diferente. Então a maior parte dos estudos foram feitos com roedores. E tem muitos estudos que comprovam grandes benefícios. E, inclusive, ao contrário do que se pensa, de que dá câncer de mama, a gente tem estudos que comprovam que as mulheres que consomem mais soja e derivados, elas têm menos risco de ter câncer de mama. Por quê? Eu vou explicar o mecanismo para vocês. O que acontece, gente? Muito embora a isoflavona ela tenha uma similaridade com o hormônio feminino, o que acontece? Ela tem uma ação muito mais fraca do que o estrógeno, próprio estrógeno que a gente fabrica, e também do estrógeno sintético que a gente às vezes faz uso. Quando a gente toma, quando a gente passa, né? Embora a gente tenha os hormônios bioidênticos hoje, mas enfim, então todas as nossas células, elas têm receptores para poder acolher esse estrógeno. O câncer, uma das causas de dar o câncer é quando eu tenho picos de estrógenos, quando eu tenho altas quantidades de estrógenos. E aí eu vou ter uma danificação no meu DNA, né? Então eu tenho estrógeno que eu produzo, que eu tenho picos estrogênicos, ou porque eu tenho, enfim, eu faço uso de alguns alimentos que são disruptores, que vão fazer um desequilíbrio hormonal e vão fazer com que haja uma grande quantidade do meu estrógeno, ou porque eu faço uso de estrogênio. Então o que acontece? Esse estrógeno, que não é o da soja, ele se liga aos receptores, é como se fosse a fechadura e a chave, né? Então todas as células, principalmente de próstata, de mama, de útero, de ovário, elas têm esses receptores, né, de estrógeno. Então, quando esses estrógenos nossos, eles se ligam a esses receptores fortemente, eu tenho grande quantidade, eu vou fazer uma danificação do meu DNA, aí eu posso ter mais risco de desenvolver câncer. Agora, quando eu faço uso da soja, que tem a isoflavona, muito embora ela tenha a mesma estrutura do estrógeno, então ela vai se ligar a esses receptores, ela tem uma ação fraca, ela não tem ação forte como o estrógeno verdadeiro. E essa ação fraca que ela exerce, ela não vai conseguir danificar tanto o nosso DNA para causar um câncer. Mas mesmo assim é legal, por quê? Porque ela vai se ligar a esses receptores e aí ela não vai dar espaço para aquele estrógeno forte se ligar. Então ela ocupa o lugar do estrógeno forte e não vai deixar ele atuar, e ela tem uma atuação muito mais fraca do que o estrógeno verdadeiro. Por isso que alguns estudos vão demonstrar que há pessoas, por exemplo, orientais, que fazem uso de soja desde pequeno e muito mais grande quantidades que nós, não tem nem comparação à quantidade de de soja e derivados que eles consomem, né? Aí vai grandes quantidades, tipo de 40 a 50 gramas diárias que eles fazem uso. Enfim, eles não têm, eles têm menos risco de ter câncer nesses lugares que eu falei, de mama, de ovário, de útero, o homem de próstata, do que os ocidentais, que não fazem tanto uso da soja, e a gente sabe que tem câncer por outros motivos.
Então, por isso, gente, não há de ter tanto medo de consumir a soja, desde que a gente consuma em quantidades controladas, como eu vou falar para vocês. Além do que, a gente tem vários tipos de não só soja em grãos, a gente tem vários subprodutos de soja. Então a gente tem aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu pegar aqui na tela. Então, aqui, ó, opa, a gente tem desde da soja em grãos, eu vou mostrar aqui para vocês, tá vendo, gente, ó? Vocês estão enxergando a tela do meu computador, ó? A gente tem a soja em grãos, que ela tem mais fatores antinutricionais, que a gente tem que fazer todo o molho, como qualquer feijão, tá? Ela não é uma soja fermentada. A soja fermentada, a gente tem mais digestibilidade dela. Então a gente sempre orienta que se faça mais o consumo dessa soja fermentada, né, para melhorar a digestibilidade. Então a gente tem também o tempê, que são os grãos de soja que são fermentados. Então isso daqui é muito legal, se utiliza muito em substituição à carne, né? Leite de soja, a gente tem o molho de soja que também é fermentado, o miso, que é essa massa que a gente usa muito nas sopas, né? No misoshiro, que também ele é fermentado. A gente tem as proteínas texturizadas de soja. Olha aqui, gente, as proteínas texturizadas de soja que tem de diversos tamanhos aqui. Então aqui eu tenho a proteína, eu tenho muita fibra e tenho parte de carboidratos, né? Ela é feita industrialmente. O natto, que também é o grão da soja aí, nesse formato, que também é fermentado. O tofu, que muita gente não conhecia, que eu faço muito uso do tofu, que é o queijo de soja. O edamame, que na verdade, gente, ele tá aqui, ó, na forma a gente pode chamar até da soja verde, mas ele fica aqui, ó, dentro dessas vagens, que é desse jeito que a soja é cultivada, né? A gente vai fazer a colheita dela, ela tá dentro da vagem, né? Então esse aqui é o edamame, que a gente come ele assim, só dá se vende ele congelado e a gente dá só uma pré-cozida nele, põe um salzinho, isso se consome muito no restaurante japonês. Então esses são todos os subprodutos da soja e derivados, e a gente sempre aconselha os fermentados. O tofu, que é o queijo de soja, ele é coagulado, na verdade, ele sofre uma coagulação. Então, ele também tem uma digestão muito boa. Além disso, o tofu, que é o queijo de soja, ele é muito rico em cálcio. E toda a proteína dessas sojas fermentadas ou coaguladas, como que é o tofu, a digestão é muito melhor, né? Para as pessoas que têm mais sensibilidade digestiva, também a gente orienta que faça mais o uso dessa soja fermentada. Tá? Então eu posso usar o natto, o tempê, o miso, o molho de soja, tudo isso é na forma fermentada. Agora, que a digestibilidade é melhor. A gente tem também a proteína isolada de soja, que foi o que essa paciente acabou de me perguntar. Então tem muitos isolados de soja que é só proteína. Então são as proteínas veganas. Muitos pacientes, mesmo que seja feito, por exemplo, whey protein, que é uma proteína do soro do leite, tem sensibilidade ainda por ser do leite de vaca. Então, consegue consumir só a proteína isolada de soja, que não tem problema com relação à digestão. Então, ele vai comprar proteína isolada de soja e vai usar como qualquer outra proteína em pó. A absorção é muito mais rápida, ela já está pré-digerida. E quem é vegano, vegetariano ou tem sensibilidade ou alergia a proteínas do leite e vai consumir a proteína isolada de soja, pode possivelmente ter os mesmos resultados do que qualquer outra proteína. Não é porque é de soja, não é porque é vegetal, né? Muito pelo contrário, porque se ele for consumir uma proteína que ele tem difícil digestão, aí ele vai causar uma inflamação, e aí sim que ele não vai conseguir chegar a lugar nenhum e atingir nenhum objetivo, né? Então a proteína isolada de soja, consumida em quantidades adequadas, inserida dentro de uma alimentação saudável, equilibrada com os outros nutrientes, sempre fazendo uma alternância entre outras proteínas, vai ter os mesmos benefícios do que qualquer outra proteína. Agora, o que não dá para entender é a pessoa chegar para uma outra pessoa sem fundamento científico nenhum, falar, ó, não consome a proteína de soja porque faz mal. Faz mal para quê? Faz mal para quem? Faz mal para que quantidade que eu vou consumir?
É tudo isso que vocês têm que se perguntar. Então, nem tudo que é bom para todo mundo. Como eu vou falar para vocês que as pessoas que têm alergia à soja ou que acusam no teste de intolerância ou de sensibilidade algum problema com relação à digestibilidade da soja, eu vou excluir para essa pessoa, eu não vou dar nenhum desses alimentos que eu acabei de citar agora. Por quê? Porque eles têm um conteúdo de proteína de soja do qual a pessoa tem uma intolerância, uma sensibilidade ou uma alergia. Então essa pessoa tem que ser realmente, eu tenho que excluir a soja e derivados, tá? Mas para os demais que não tem problemas, desde que seja inserido nessas condições, ok. Então quando a gente vai falar alguma coisa, a gente tem que ter propriedade, tem que ter conhecimento para poder falar, tá? Oi gente, Sula, Jane, Mirelle, Arlene. Agora, o problema do câncer de mama, gente, com relação à utilização da soja, está em mulheres que já têm câncer de mama, que já tiveram câncer de mama, que estão fazendo uso do tamoxifeno, principalmente, que é um medicamento muito utilizado para o câncer de mama, que alguns trabalhos também demonstraram que a gente com a isoflavona, ingerindo a soja, a gente vai diminuir a efetividade, né, a ação desse medicamento. Então, essa paciente eu não vou usar nem soja nem derivados, porque foi uma paciente que teve o câncer de mama ou que foi uma paciente que está fazendo uso do tamoxifeno. Então, essa paciente não é indicada para a gente fazer a orientação da soja e dos seus derivados, seja em qualquer quantidade que for, tá certo? Muito bem, deu para vocês entenderem a relação da questão do câncer. Então, mulher, ai meu Deus do céu, opa, ixa. Mulheres, gente, que não tiveram câncer de mama, que não tem nenhum problema com relação a isso, né, que não estão fazendo uso de medicação para o câncer, não tem problema nenhum de estar consumindo a soja. Mas em que quantidade, doutora Roseli? Eu posso consumir quanto eu quero? Não. Tudo que vocês consumirem em grande quantidade, vocês vão ter problema. Não é só a soja, gente. Se vocês, vamos falar assim, olha, laranja é legal? Mas eu comer uma dúzia de laranja vai me fazer mal? Lógico que vai. Linhaça é legal? Mas se eu quiser comer uma xícara de linhaça por dia, vai me fazer mal? Vai! Então, até a água, se eu consumir em grandes quantidades, muito maiores do que eu necessito, eu vou ter, gente, eu já falei isso pra vocês, uma fraqueza, uma tontura, náusea, vou ter uma hiponatremia, baixa muito meu sódio, baixa muito minha pressão. Então, eu não posso fazer uso em grandes quantidades de nada. Então, a média que vocês vão utilizar de algum desses alimentos é de 1 a 3 ao dia. E pode ser que tenha dias que você não consuma, não necessariamente vocês vão ficar consumindo proteína de soja todos os dias, tá certo? Então, se consumir nessas quantidades, um copo de soja, ou uma fatia de 30 gramas de tofu, ou então eu vou comer uma concha da soja, ou então eu vou consumir uma colher de sopa do miso. Então, dentro dessa rotatividade desses alimentos, vocês podem estar consumindo tranquilamente nessas quantidades que não vai dar problema, certo? E com relação à tireoide, que é outro grande problema, né, outra grande dúvida com relação às mulheres que têm principalmente hipotireoidismo. Deixa eu tomar água. A gente tem estudos que comprovam que a soja, ela vai fazer com que haja um funcionamento mais lento da nossa tireoide, vai fazer com que a gente tenha uma dificuldade na absorção do nosso iodo, e aí a gente não consegue fazer os hormônios da tireoide, nem da saúde da tireoide. A gente vai fazer com que haja mais probabilidade, esses estudos demonstraram, de aumentar os anticorpos contra a nossa tireoide. Então, por conta disso, quem já tem uma tendência de ter disfunção tiroidiana ou já tem instalado o hipotireoidismo, a gente não vai incentivar o uso demais da soja. Eu posso consumir a soja de vez em quando,
um pouquinho, uma, duas porções por semana, uma porção por semana, aí eu não vou ter problemas. Agora, não é a pessoa que eu vou indicar para ter grandes quantidades. Por quê? Porque os estudos demonstram que a soja pode diminuir o ritmo da função tiroidiana por essas razões, e para uma pessoa que tem já essa tendência, então não seria vantajoso. Mas se você não tem nenhum problema na sua tireoide, a sua tireoide funciona bem, aí não há problema de você consumir de 1 a 3 quantidades de porções de soja ao dia e, como eu falei, sempre numa dieta rotativa, tá certo? Esse também é uma das grandes problemas e polêmicas com relação à soja. Outro grande polêmica que a gente tem é com relação às crianças, gente. Será que a gente tem problema de dar leite de soja para os nossos baixinhos, né? E para quem tem alergia a leite de vaca? E para quem tem intolerância de leite de vaca? O que a gente faz? Lógico, a gente pode dar o leite de soja sim. Então, tem muitas crianças que só podem tomar o leite de soja depois do leite materno porque não conseguem hidrolisar, não conseguem digerir o leite de vaca. E nem por isso são crianças que vão ter uma maturidade precoce, nem por isso a gente vai ter aí crianças que têm toda essa precocidade na puberdade, como muitas mães têm receito. É lógico que vocês não vão dar uma quantidade muito grande para essas crianças de derivados de soja e de leite de soja. Tudo isso vai ter moderação, né? Agora, a criança não vai ter grandes problemas desde que ela consiga aceitar bem a soja. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, a ação da isoflavona, a ação fitoestrógena da soja, ela é muito fraca. Vocês então imaginem que todo japonês, toda criança, adolescente teria o que? Uma ginecomastia? Teria o que? Um crescimento de mama? Teria precocemente o crescimento de pelos pubianos? Isso não é verdade, gente. Quantas crianças têm isso por outras causas? Não é só porque comeram exageradamente soja. E quem dá exageradamente soja? Como eu acabei de falar para vocês, nada exagerado faz bem. E quando a gente fala de uma introdução de um alimento rico, um alimento à base de soja para uma criança, para um adolescente, a gente vai falar dentro de um contexto de uma alimentação saudável e equilibrada. E não é porque ela tomou um leitinho de soja, por exemplo, um copo de soja, que ela vai ter problema. Tá certo? E com relação ao leite de vaca, se ela consumir, será que ela não teria problemas maiores? Né? A partir do momento que ela possa ter até uma dificuldade na digestibilidade? Né? Então a gente tem que estar colocando tudo isso na balança. Para quem que eu vou dar? Que quantidade? Né? Em que contexto na alimentação? Como compõe essa alimentação? Então, a partir do momento que ela tem um fitoestrógeno muito mais, com uma ação muito mais fraca do que o próprio estrógeno, ela não vai ter essa ação tão forte em acelerar a puberdade de uma criança. Pior, gente, são os bisfenol que a gente tem, né, proveniente dos plásticos. Pior são grandes quantidades de agrotóxico. Eles sim são grandes disruptores hormonais endócrinos. E aí a gente tem aí várias mamães que esquentam ainda a comida da criança no plástico, fazendo com que essa toxicidade do bisfenol A passe então para o alimento e aí então eu vou dar para a criança. Isso sim é um grande perigo. Sabe o que é grande perigo, gente? A gente dá linguiça, a gente dá salame, a gente dá excesso de carne vermelha, fritura, refrigerante. Aí então, isso sim é um pecado eu dar para uma criança. Né? Esse tipo de alimento, as mães não veem que são inflamatórios, que são extremamente oxidativos, que contém grande quantidade de nitratos, grande quantidade de substâncias cancerígenas, que tem muito conservante, que tem muito aditivo, que tem muito corante. Então a gente também tem que colocar isso na balança. Então isso aí não tem problema. Agora eu dar um alimento à base de soja vai ter problema? Então não é por aí a coisa, então a gente precisa ter cautela. Agora, o exagero também não é legal, vou repetir e insistir isso com vocês, por causa daqueles fatores antinutricionais.
Lembra que diminui a absorção de cálcio, de ferro, de zinco, de magnésio? Então eu não vou exagerar em grandes quantidades de alimentos ricos em soja, também até porque isso pode afetar e reduzir a absorção desses nutrientes e a criança precisa de todos os nutrientes porque ela está em desenvolvimento. Então, repetindo, tudo que é demais vai causar problemas e efeitos colaterais, tá certo? Com relação à menopausa. A menopausa, gente, também a gente tem vários estudos que comprovam que a mulher se beneficia das isoflavonas quando a gente prescreve isso ou come alimentos ricos em soja, porque algumas mulheres não podem fazer a reposição hormonal, mas começam a ter fogachos, começam a ter os sintomas indesejados da menopausa, irritabilidade, insônia, secura, enfim, tudo isso são ocasionados quando a mulher entra na menopausa ou até mesmo no climatério, que é o período que antecede a menopausa, porque ela começa a ter uma falência de estrógeno. Como eu falei para vocês, né, como a soja ela é similar à estrutura molecular do estrógeno feminino, ela ocupa esses receptores das células iguais a ocupa o estrógeno verdadeiro, então ela vai fazer de conta que a gente está tendo ainda uma quantidade estrogênica e mesmo que ela tenha uma ação fraca, ela vai ter uma ação mais benéfica, amenizando os efeitos, né, esses sintomas que a mulher possa ter na menopausa. Lógico que ela vai amenizar os sintomas, mas não tanto quanto eu faço uma reposição hormonal com hormônios bioidênticos. Ela reduz, mas reduz menos, porque como eu falei para vocês, ela tem uma ação mais fraca do que o próprio hormônio. Então, para as mulheres que não podem fazer reposição hormonal, eu posso usar a isoflavona numa quantidade adequada, sempre vendo os exames, avaliando a mulher, avaliando os sintomas, tá? Porque a gente sabe que as mulheres se beneficiam sim, amenizando principalmente essa questão de fogachos, né? De secura, que são causas mais frequentes, são queixas mais frequentes da questão da menopausa, né? No momento que está vivendo aí a mulher, que é um momento bem delicado. Né? Outra coisa muito importante que a gente vai falar é a questão da transgenicidade da soja, que é uma outra grande preocupação. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui antes de eu entrar nesse mérito. Oi, Vilma! Denise Santos, coaching. Rodrigues Luciane. Oi, gente. Gigi. Vocês estão entendendo tudo que eu tô falando? Tô vendo aqui que vocês estão todas aqui presentes, mas queria saber das perguntas aqui, o que vocês têm com relação às dúvidas. Vamos pensar que... Aqui o Marcos. Oi, gente, deixa eu dar um leite. E o leite de soja? A mesma coisa, gente. A gente pode estar fazendo uso do leite de soja. O que eu falei para vocês? De 1 a 3 porções por dia. Vamos ter dentro de uma dieta equilibrada. Pode tomar o suco de soja, o leite de soja. O leite de soja, inclusive, é enriquecida. A soja não tem grandes quantidades de cálcio, mas os leites são enriquecidos com cálcio. E a gente tem várias marcas hoje no mercado que também fazem já o uso da soja não transgênica, que é isso que eu vou falar agora, tá? Leite é um deles, né? A gente tem vários produtos. Agora, o que eu não aconselho, gente, é assim, biscoitinho à base de soja, sabe? Essas coisas, snacks. Então, quando o alimento é muito processado, eu não indico alimento processado nenhum. Inclusive os feitos de soja. Aí não vale muito a pena, né? Então, a gente tem que saber, esses daqui que eu acabei de elencar para vocês, ok. Mas esses que são processados, né? Ultraprocessados, essas coisas eu não vou indicar não, tá? Mas o leite de soja é bem legal e ele é feito... Tem algumas marcas, né? A Des, por exemplo, sem fazer nenhuma propaganda aqui, ela é feita com soja não transgênica. A Ecobras também faz hambúrguer à base de soja, o próprio tofu à base de soja com a soja não transgênica. O que acontece, gente, é como eu falei para vocês, grande parte dos animais eles são alimentados com a ração à base de soja. Então a gente tem aqui no Brasil, o Brasil é o grande maior produtor aí de soja que a gente tem mundial. Grande parte da nossa soja, ela é usada então para poder alimentar os nossos animais e a outra parte é exportada. A pequena parte, tipo 10% da soja que o Brasil produz, é usada na nossa alimentação.
Agora, então, como o Brasil tem que produzir muita quantidade, tanto para exportar quanto para alimentar os nossos bois e outros bichos, então ela tem que ter assim um cultivo muito grande. E aí, o que acontece? Ela tem monoculturas, né? São terrenos imensos aí, é só a base de soja. Como eu tenho um desequilíbrio no biossistema, em todo o ambiente, porque eu tenho só o cultivo da soja em grandes regiões do Brasil, eu vou ter muito mais risco de ter pragas, pestes, insetos que vão estar contaminando aí a lavoura de soja. Então, por isso, eu vou ter que fazer uso de mais pesticidas, de mais agrotóxicos. E para a soja ficar mais resistente, então eles fazem a soja transgênica. Né? O que é transgênico, gente? É uma modificação que há no DNA dessa planta, né? Dessa célula da planta, para que ela fique mais estruturalmente mais resistente aos pesticidas e agrotóxicos, né? Na verdade. E ela aguente então mais uma quantidade maior deles. É isso. Com relação à questão do prejuízo para a nossa saúde, inclusive a soja é o alimento que é regulamentado, é permitido a transgenicidade dele, e com relação a essa questão do prejuízo para a nossa saúde, a gente vai saber futuramente, né? Porque ainda não tem estudos conclusivos, não deu tempo de ter ainda estudos que realmente comprovasse o prejuízo que a gente tem de comer um alimento transgênico. Mas também a gente sabe que um alimento rico em agrotóxico pode também causar prejuízo. E a gente sabe também que, como eu falei para vocês, o animal, a carne vermelha, ela também o animal ele vai comer grande parte de soja, então vai estar lá presente a proteína de soja. E além disso, todo o agrotóxico que foi consumido através dessa soja que ele se alimentou, vai ficar, como eu falei para você, impregnada no tecido adiposo, que a gente vai também estar comendo. Então, por isso, tudo tem que ter controle na quantidade, na ingesta, na diversidade, né? E quanto que a gente economizaria das nossas florestas, que não ia haver desmatamento, se a gente não comesse tanta carne vermelha, que não precisasse cultivar tanto a soja. Também a gente também tem que pensar isso para preservar o nosso meio ambiente, né? Que é um dos grandes problemas. Então, a questão do transgênico, gente, é lógico, nada em excesso faz bem, ainda mais quando a gente tem dúvidas com relação a isso, que não existe tantos estudos conclusivos, né? A gente precisa obrigar a ser feito, pedir mais exames, era importante que a gente tivesse mais exames que comprovassem realmente todo esse prejuízo com relação à transgenicidade dos alimentos e o consumo, mas é lógico, por conta disso, a gente podendo evitar, melhor, evitar nos consumos de não comer de uma forma exagerada. E existe hoje no mercado as sojas não transgênicas e também existe no mercado as sojas que não são transgênicas e são orgânicas, melhor ainda. Então, se eu puder comprar o soja e os seus derivados que não são transgênicos e ainda são orgânicos, ótimo, é aquela que não teve mudança no seu DNA e não sofreu nenhum ataque de agrotóxicos, nenhum. Então é essa soja que eu vou dar preferência, tá bom? Porque existe essa possibilidade. Então, gente, iria falar também com vocês a respeito da questão do cálculo renal, né? Que, como eu já falei para vocês, pessoas que têm já tendência a ter cálculo renal não podem fazer uso em grandes quantidades por causa dos oxalatos que estão presentes na soja, né? E aí são basicamente essas coisas que eu tenho que falar. Deixa eu olhar na minha colinha aí com relação a isso. Então, resumindo, vamos lá. A soja pode ser consumida em quantidades adequadas, controladas, de 1 a 3 porções ao dia dentro de uma alimentação saudável, ok? Pode ser consumidas por mulheres? Lógico que pode, nessas condições. Pode ser consumida por crianças? Sim, dentro de um equilíbrio. Pode ser consumidas por homens? Sim, dentro de um equilíbrio. Eu posso dar proteína isolada de soja para atleta, para ganho de massa muscular? Sem problemas, a digestão é ótima,
sem problemas nenhum. E o ganho de massa também é super favorável, beneficiado com o uso adequado, em quantidades adequadas da proteína isolada de soja, tá? Quem que tem que ser contraindicado? Né? Vamos pensar, para quem que eu não posso dar soja? Para as mulheres que têm câncer de mama, que estão fazendo uso de medicação principalmente. Para quem tem hipotiroidismo, tem que consumir com muito cuidado, então pouca quantidade. Para pessoas que têm cálculo renal à base de oxalato de cálcio, né, também tem que consumir em pequeníssimas quantidades, assim como no hipotiroidismo, tá? E para as pessoas que são intolerantes ou têm alergias, eu também vou contraindicar, né? Então, pessoas que têm o problema de câncer de mama estão fazendo uso de medicamentos, pessoas que têm alergias ou sejam intolerantes à soja, eu tiro completamente, muito pouquinho para quem tem hipo ou cálculo renal, e os demais podem consumir dentro de quantidades adequadas, sempre dando uma alternância entre edamame, o leite, o suco, que não tem tanta proteína, né? O leite tem muito mais, o miso, o natô, o tempê, enfim, todos esses alimentos, ou o tofu, né? Então a gente vai dar uma rotatividade entre eles, fazer o uso então preferencialmente dos fermentados em quantidades adequadas dentro de uma alimentação saudável e equilibrada. Certo, gente? Então, nessas condições, vocês podem estar consumindo a soja, né, sem medo e realmente sem nenhum comprometimento. Porque o que eu acabei de falar para vocês é o que os estudos demonstram, né? Então, não é para ter esse medo, esse pânico. Eu falei para vocês que com toda certeza tem alimentos aí que vocês comem numa tranquilidade incrível, que são muito, mas muito mais perigosos do que eu estar consumindo um tofu ou um copo de leite de soja. Eu dar tipo um salgadinho para uma criança à base de, enfim, a base de porcarias que a gente tem aí, que é feito, né, cheio de sódio, de conservante, cheio de corantes, enfim, pirulitos, balas, tudo esses embutidos, essas linguiças, salsichas, quer dizer, isso tudo é muito mais prejudicial. Isso me dói na alma quando eu vejo, né, o consumo dele sendo feito por adultos, por crianças, e sem medo, né? Achando que aquilo faz parte da alimentação, porque é criança, ou porque é adolescente, ou porque, enfim, porque gosta. E aí, quando vai comer a soja, fica com medo. Então, tirando esses casos, se comer em quantidades adequadas, controladas dentro de uma rotação, não vai ter problema. Tá bom, gente? Espero ter ajudado vocês de alguma forma, vocês que tinham dúvida com relação ao consumo da soja. Eu gosto muito de tofu, eu faço muitas receitas com ele, principalmente dos alimentos de soja. O que eu mais faço uso é o leite de soja e o tofu, né? Vocês veem frequentemente eu consumindo, e eu tenho hipotiroidismo extremamente controlado, faço os meus exames, tomo o meu Eutirox todo dia, e não é por isso que minha tireoide tá abalada, que eu tenho nódulos, que eu piorei, nada disso. Eu faço uso há anos e anos e anos, não faço uso de leite de vaca. Eu consumo muito poucos derivados de vaca, assim, um queijo, uma mussarela de búfalo, muito de vez em quando, e com muito mais frequência eu uso o tofu, né? Eu uso leite de soja e não tenho nenhum problema com relação a isso. Meu neto, por exemplo, que é mais do que um filho, vamos dizer assim, posso confessar, eles tomam leite de soja todos os dias, com uma alimentação equilibrada e nenhum problema até agora. As crianças que eu prescrevo aqui também, que tem alergia a leite, consome tranquilamente. Quantas crianças fazem patê de tofu, enfim, sem problema nenhum, gente. Então não precisa criar esse pânico, né? Pânico com outros alimentos ruins é que vocês tinham que ficar. MC Soja, ixi, agora não sei o que vocês estão falando aqui, não sei, vamos ver, pergunta. Posso comer cuscuz no lugar de tapioca? Ixi, não tem nada a ver com soja, né? Mas pode, entraria como carboidrato, tá? Francisca Silva. Doutora, depois que descobri que era intolerante à lactose, eu emagreci um pouco e já sou magra. O que posso comer antes do treino?
Bom, gente, eu falei ainda há pouco pra vocês, tá saindo um pouco do assunto da live, mas eu falei ainda nos stories dessa semana que não precisa ter tanta preocupação só com antes e depois de treino. Se preocupam com o dia inteiro. As pessoas às vezes ficam nesse pânico, o que eu como para dar energia? Gente, o que come para dar energia, você tem que pensar no dia inteiro. Porque a gente armazena aquilo que come para na hora que o corpo precisa ele ter energia suficiente. Então não adianta ficar tão preocupada. Antes do treino, depende muito, né? Do que você pretende, você tá falando que é magro, então carboidratos não vão poder faltar. É uma fruta com cereal, uma gordura boa, dá para consumir. Então uma banana com aveia, posso colocar um óleo de coco, posso colocar uma linhaça, posso colocar uma chia. São alimentos que podem estar presentes num pré-treino, por exemplo. Né? Não vou me preocupar tanto com proteínas. As proteínas a gente se preocupa mais pós-treino, ainda mais se o período for pequeno entre você comer e treinar, tá? Muito embora não seja assunto da live de hoje, minha linda. Olha lá, manda beijos pra mim na Bahia, Mari Janelle Lima. Um beijo pros baianos. Ó, eu tenho muita gente, muitas seguidoras na Bahia. Vamos lá as perguntas. Oi, gente. Oi, pessoal. Oi, 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 oi. Rodrigues Kelly, oi. E as perguntas? Aí, gente, quais são as dúvidas que vocês têm, fora essas que eu falei sobre a soja, mitos? Aí, sou sua fã. Ela tá falando aqui, eu acabei de dar um beijo aqui. Quando for em São Paulo, quero te conhecer e fazer uma consulta com você maravilhosa. Suas dicas, obrigado por tudo que você faz. Ai, que legal. Obrigada a vocês. Porque, ó, se eu não tivesse vocês também, né? Então não tinha nenhum porquê de eu estar me esmerando em estar fazendo todo esse trabalho aqui. Se eu faço esse trabalho, gente, é porque eu tenho vocês para poder estar compartilhando, pra gente poder trocar informações. É isso aí que eu quero, né? Olha só, vamos lá. Doutora, quem tem tireoide pode comer soja? Bom, todo mundo tem tireoide. Né? Acho que ela se expressou mal. Agora, quem tem hipotireoidismo tem que comer com menor quantidade, vamos dizer assim, em menores quantidades, em menores frequências, porque a soja tem alguns fatores que a gente chama substâncias bociogênicas que atrapalham o bom funcionamento da tireoide, vamos dizer assim, tá bom? Para ficar simples e adequado, mas não precisa excluir de ver. Então, nunca mais eu posso comer nada de soja? Não tem essa radicalização não, tá? Eu não vou ser radical a esse ponto, porque eu mesmo não faço essa exclusão total e tenho problemas da minha tireoide. Acabei de falar isso pra vocês. E porque eu faço também tudo de bom, né? Aí o paciente faz um monte de coisa errada, e aí porque ele toma um copo de leite de soja, porque comeu tofu, ai, foi isso que deu problema na minha tireoide. Tá vendo? Então vamos pensar num contexto, num todo. Eu falei isso pra vocês já e vou repetir. Nenhuma dorinha sozinha faz verão. Nem pro bem, nem pro mal. Então a gente tem que pensar num todo, né? Então quem tem uma disfunção tiroidiana vai comer, mas em pequena quantidade, em menor frequência. Só isso. Aqui. Simone. Oi, Alana Terra 73. Olha só. Oi, um beijo pra vocês todas. Eu tô acenando. Quem tem tiroide, acabei de falar com a Ana agora. Valquíria 3144. Rosângela, Ana Lima, Simone, oi, boa noite, Simone Scomparim, aí, Jaqueline, oi, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta, é ou não é, gente? Dani, oi, gente, aqui, ó. Herbalife é bom ou não é? Tem muita soja. Bom, o Herbalife eu tenho que pensar num todo. Gente, eu não vou falar sobre isso, vou me poupar sobre isso. Aí não é o problema só da soja, né? Tem outros comprometimentos, né? Então eu prefiro, Simone, nem falar sobre isso, que é um produto que eu não gosto em particular. Ana F. Domingues, quem tem tireoide pode consumir? Acabei de falar, já responder, que é bem com controle, menos frequência, né? Menos quantidade. Marcos, oi, um beijo pra você, já tô aí, meu companheiro de 40 anos, né? Vocês viram. Doutora, estradiol baixo tem alguma relação com deficiência de alguma vitamina no organismo? Estradiol baixo é porque você tá
no climatério, deve estar na menopausa, enfim, ou está tendo algum distúrbio hormonal que está diminuindo o seu estrogênio, né? O estradiol é a forma ativa do estrogênio, que é o hormônio feminino. Então a gente vai ter que saber fazer uma avaliação para saber o porquê que ele está baixo, não sei a sua idade, enfim. Pode ser que seja já porque você já está beirando os 50 anos, não sei, precisa de investigação, tá? E aí começa a ter às vezes os problemas, né? Decorrente do estrogênio baixo. Então a gente pode ter esses sintomas que eu acabei de falar, de fogacho, secura na pele, irritabilidade, insônia, pode ter mais enfraquecimento ósseo. Então, inclusive, deixa eu falar do enfraquecimento ósseo, é legal vocês fazerem uso, quem tem osteopenia, osteoporose, de soja e derivados, porque é rico em cálcio. Principalmente a questão do tofu, que tem um cálcio muito bem disponível, né? Então é bacana, tem uma quantidade de magnésio boa. Então, para quem tem osteoporose e osteopenia, pode fazer uso também, pode se beneficiar com o consumo de soja e derivados. Estava esquecendo de falar para vocês, eu lembrei agora, olha. Érica, boa noite, doutora Roseli, boa noite, lindona. Oi, queridas, oi, oi, oi. A Lucivanil Lima, boa noite. Salsicha, é horrível salsicha, gente, pelo amor de Deus. Nem comam, nem dê para as crianças, né? É um alimento ultra processado, feito com tudo que é mistura de coisas ruins. Não tem proteína nenhuma, tá? É horrível, pelo amor de Deus. Aí, ó. Sou de Custódia, Sertão de Pernambuco. Manda um alô. Oi, Marina Cavalcante 12. Um alô para Custódia, Sertão de Pernambuco. Um beijo para vocês. A Jane, qual soja em pó que é de boa qualidade? Tem várias marcas hoje de proteínas isoladas de soja, né? Eu não vou ficar fazendo propaganda, mas tem várias marcas boas que dá para os whey proteins à base de proteína de soja, enfim, eles têm ervilha também, arroz, tudo, mas tem alguns que são de soja, tá? Você pode comprar proteína isolada de soja. Aí tem diversas marcas. O que você indica para pessoas que têm o metabolismo lento? Aí a gente vai assistir uma outra aula que é de termogênicos para poder acelerar o metabolismo, tá? Pode assistir que eu tenho essa live, viu, Camila? Então posso continuar com o meu suplemento à base de soja? Obrigado. Sim, se você não tiver nenhum desses problemas que eu acabei de falar para você, não teve câncer de mama, não tá fazendo uso da medicação, não tem problemas com relação a ter cálculos renais, não tem hipotiroidismo, ok, sem problemas nenhum, pode fazer uso dele. Aí, ó lá. A senhora indica para quem tem metabolismo lento? Ah, ela acabou de falar. Vamos assistir a live do termogênicos. Aí, gente, o que você indica para outra vez? Marcos, aqui outra vez. Responda a pergunta da Camila, por favor. Carla, Andréia. Então, eu não quero, fugir muito do tema. Eu tenho essa live de termogênicos, né? Então, chá verde, cafeína, pimenta, gengibre, canela, são todos termogênicos que podem ajudar. Mas tem que ter uma alimentação em conjunto, adequada, né? Para suprir essa necessidade, para atender esse objetivo. Tá bom, gente? Bom, então é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu tenho que encerrar porque vai dando quase 60 minutos. O que vocês tiverem de dúvidas a respeito de soja, enfim, que eu não acabei não falando, enfim, que vocês não me perguntaram, não lembraram na hora, pode me chamar, eu vou respondendo na medida do possível, tá? E eu desejo aí uma boa noite para todos vocês, né? Que fiquem com Deus, obrigado pela audiência de sempre, né? Um beijo grande para todos vocês, enfim, e até a próxima live, né? Então não esqueçam que eu aceito sugestões sobre temas das lives, né? Porque eu já fiz vários temas e tô até refazendo alguns com outros enfoques, mas se vocês tiverem outros temas também para sugerirem, eu tô sempre pronta para poder atender mais ainda as necessidades de vocês, tá? Um beijo, não esqueça que vai ficar gravada por 24 horas essa live e depois vai pro canal do YouTube da doutora Roseli Rossi. Um beijo, gente, boa noite, tchau, tchau.